Estava aqui meditando na palavra do Senhor em Números, capítulo 10, e a palavra do Senhor diz o seguinte, que o Senhor Deus disse a Moisés o seguinte, para que Moisés fizesse as trombetas de prata, para que a partir do comando, através de sons curtos ou longos, o povo de Israel se movimentasse. E dentre essa orientação, ao final, no versículo 10, ele diz o seguinte, então eu os ajudarei, eu, o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, Deus deu as diretrizes e disse que ele ajudaria aquele povo. Mas, quando chega cá no versículo 29, Moisés convida o seu cunhado Obabe, que é um midianita, a acompanhá-los. Ou seja, Moisés naquele momento quis utilizar da experiência humana, do conhecimento humano, já que o seu cunhado era conhecedor e poderia ser o guia desse povo. Percebam que Deus dá a direção. É Deus quem guia, é Deus quem sabe, é Deus que vê tudo e sabe de todas as coisas. Mas o ser humano, ele sempre se volta para um outro ser humano, confiando no conhecimento do ser humano, quando ele não sabe o que fazer. E Obabe, ele acaba não querendo ir. Ele diz que não vai com o povo de Israel. Ele segue para a sua própria família. E cá, no versículo 33, a palavra do Senhor diz o seguinte, e assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. A arca da aliança do Senhor representava a presença de Deus, e ela ia sempre à frente para guiar o seu povo. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia, protegendo-os das intempéries do calor. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Deus, levanta-te e espalhe os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim, ó Senhor Deus, volta para ficar com as milhares de famílias do povo de Israel. E olha só, o que diz aqui no capítulo 11, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a murmurar a Deus, a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Agora percebam, o Senhor dá a direção, o Senhor vai à frente dizendo que ele ajudará o povo. Mas mesmo assim, o ser humano ele se volta para um outro ser humano, para aquilo que é palpável, para aquilo que os olhos físicos podem captar, para aquilo que o conhecimento humano é capaz de fazer. Mas quando Deus dá uma direção, é Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem provém. E precisamos confiar em Deus, porque a nossa relação com Deus é por meio da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que nós não vemos. Não é algo que nós podemos pegar, nem é algo que os nossos olhos físicos podem ver. Portanto, precisamos confiar no Senhor. É uma relação de confiança, é uma relação de dependência. E outra coisa, que este último capítulo, lido há pouco, nesses 3 primeiros versículos, é que o povo costuma murmurar. É passar por alguma dificuldade, começa a murmurar. E olha que o povo do Senhor foi liberto da escravidão. O Senhor abriu o mar para salvar o povo do Egito, conduziu o povo em todo esse processo em direção à terra prometida. E mesmo assim, o povo murmurou. E o fogo do Senhor desceu sobre aquele acampamento, atingindo a ponta do acampamento. O fogo do Senhor. Ele poderia ter destruído esse povo, mas as promessas dele, ele não volta atrás. Ele prometeu levar este povo até a terra prometida. Mas a mensagem é de que paremos de murmurar, paremos de reclamar. Se Deus disse que a direção é aquela, que o momento é aquele, e que Ele está à frente, Ele garante dor de cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas se Deus disse que o caminho é este, permaneça firme, não murmure, confie nele, e Ele te conduzirá à terra prometida, assim como Ele disse a este povo de Israel. E glória a Deus.